Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Glória a Deus. Já estamos? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aos nossos amados aqui pela gravação, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus, onde irá nos trazer esclarecimento na nossa mente. Iremos aqui aprender algo que talvez você nunca ouviu, ou talvez já ouviu, e aí vai relembrar, né? A psicóloga, ela diz que aquilo que você ouve 2, 3 vezes é melhor para memorizar. Então, o profissional está certo, né? Quando você ouve, tem ser humano que quando ele ouve uma só vez, e você vai perguntar, ele, não sei, não ouvi não. Você falou o que mesmo? Mas eu falei a você, rapaz. Não, eu não lembro. Eu falei. Então, elas dizem que quando se repetem, né, as palavras ou um ensinamento, qualquer coisa que seja, você memoriza melhor. Então, como disse, tem ser humano que tem a facilidade, né, de aprender, desenvolver, outros já tem um pouco mais de dificuldade e assim vai. Amém? Olha lá o nosso tema. Glória a Deus. Ensinados a não seguir a Cristo. E esse tema está baseado em Mateus, capítulo 24, verso 23 e 24. Então, você que tem uma Bíblia, puder acompanhar. Se não quiser acompanhar aqui, ó, pela do papel aqui, ó, você acompanha pelo celular. É a mesma coisa. Não, é pecado, irmão. Pecado. Esse negócio de celular, de rede social, ó, o senhor está inventando, o senhor está ensinando, já começou errado. Mandar o irmão acompanhar os versículos pelo celular, já está errado. Então tu acompanha por onde tu quiser. Não é não? Tu tem a Bíblia? Acompanha pela Bíblia. Não tem, acompanha pelo celular, meu irmão. Uma coisa eu sei. Para o inferno é que você não vai. Se você ler a Bíblia pelo celular, não vai para o inferno, não vai perder salvação, não vai deixar de ter Deus na sua vida. E você não vai perder seu emprego, você vai continuar com a mesma vida que você tem. Se é boa, amém. Se é ruim, amém também. Se você ler a Bíblia por aqui, ó. Então deixa de ficar coisado e vamos acompanhar a Bíblia aqui. Mateus 24, verso 23 e 24, onde nos traz o tema, ensinados a não seguir a Cristo. Vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito ou ouvido. Não dê ouvido. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém. Glória a Deus. Então, através desse versículo, alguns religiosos, talvez aí na sua família, seus amigos, que um dia você usou a falar da graça para ele, e ele usou esse versículo, esse capítulo e esses versículos, e pegou lá, ó, bem que eu sabia que a Bíblia fala, que irão surgir, ó lá, ó, falsos cristãos, falsos profetas, e que trarão sobre nós ensinamentos que não estão na Bíblia, que não é de Deus. Onde foi que já se viu dizer que salvação não se perde? Onde foi que ouviu-se dizer
que o diabo não existe? Aonde foi que ouviu-se dizer que o dízimo não é dinheiro e que não é para a gente nos dias de hoje? Então tudo vai ser questionado a você que está em graça, que prega a graça, que anuncia a graça. Para as pessoas que ainda não conhecem a graça, você e eu seremos confrontados, talvez por esses versículos. Porque o que se leva em conta aqui é o que o pastor ensina, que o profeta fala e que o apóstolo coloca. O que é levado em conta é isso. Porque quando a gente vai analisar a Bíblia, detalhe por detalhe, você vai perceber e entender que toda a sua vida, você e eu fomos enganados. Através de quê? De algo em seu pescoço, de uma arma na sua cabeça? Não. De uma ameaça contra a sua vida? Não. Nunca fomos enganados desta forma. Pastor, nem líder nenhum, irá chegar para você e dizer: olha, você é forçada a acreditar que o diabo existe. E ai de você, que você abra a boca para dizer que não. Que vou jogar você desse paredão embaixo. Aconteceu isso? Não. Pastor nenhum lhe ensinou que se você não pegar o seu dinheiro e der lá na casa de papai, com a arma na cabeça, qualquer coisa que seja, te ameaçando para que você faça isso. Aconteceu isso? Também não. Então, tudo foi através de quê? De um falso ensinamento. Com sutileza, com carinho, que eles têm. E a estratégia que eles aprendem dentro do curso de teologia e outros lugares mais. Então, ali, ele vai aplicando aos poucos, fazendo você entender de que você é um pecador, de que você precisa dar seu dízimo, que você precisa tomar a ceia todo mês, que você precisa ser batizado e por aí afora. Mas é através de um ensinamento. E Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, já vinha alertando. Olha lá, é só ler. Ele já vinha alertando aos seus discípulos e aos seus ouvintes, dizendo: se alguém disserem a vocês que Cristo está ali ou que está lá, não dê ouvido, não dê crédito. Ele já vinha ensinando, irmãos. A questão é que nunca nos ensinaram desta maneira. O que eles aplicam é aquilo que vai lhe trazer o quê? Lucro. Porque quanto mais gente em um espaço chamado de igreja, mais lucro se tem. Mas a gente nunca atentou para essas coisas, nunca acordamos. Porque o zelo que nós tínhamos era fazer para Deus. Nós não entendíamos que a gente saía de nossa casa para um espaço de 4 paredes chamado de igreja para ser enganado por sutilezas, através do ensinamento. Então Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, ele já veio alertando. E ele disse no verso 24, que iria surgir falsos cristãos, iria surgir falsos profetas, e que iria fazer sinais a ponto de enganar vocês que são eleitos, escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo. E isso aconteceu com você, comigo e com todos que estão aqui presentes. Sim ou não? Lembra de quem faz esse sim ou não? Entendeu? Então fomos enganados, irmão. Porque eu creio, aliás, isso é fato, né? Que se alguém dissesse assim a mim: olha o tamanho do homem. Deixa eu chegar um pouco para trás. Olha o tamanho do homem.
Não sou lutador, não, igual o irmão Elcio. Mas eu sei, viu, irmão? Não venha de vez, não, que você se atrapalha. Eu sei alguma coisa. Eu sei alguma coisa. Então, se alguém chegasse num tempo em que eu estava no sistema religioso, aonde eu congregava, e alguém dissesse assim: olha, irmão Giovanni, se a partir de amanhã a gente tem percebido que o senhor não tem dado seu dízimo aqui, e se o senhor, a partir do mês que vem, não der seu dízimo, a gente vai dar uma rasteira no senhor. Ah, meu irmão, ele não ia fazer isso. Olha o tamanho do homem. E aí, se bem que onde eu congregava, o pastor era desse tamanhozinho assim, ó. Eu só dava uma tapa, irmão. Era só uma e mais nada. Entendeu? Então ninguém iria te ameaçar. Ninguém jamais iria colocar nada sobre a ameaça de sua vida para que você viesse servir a eles. Porque a gente nunca serviu a Deus. Essa que é a verdade. A gente sempre serviu ao homem em nome de Deus, é diferente. Hoje nós não servimos a Deus em nome de homem, servimos a homem em nome de Deus, mas servimos a Deus porque nós cremos que Ele está sobre nossas vidas. Nós cremos que tudo é possível para a gente através de Cristo Jesus. Não precisamos de A ou de B para termos a vida abençoada, próspera. Porque Deus é conosco. Então, Jesus de Nazaré já vinha alertando. E quando se é pregado uma mensagem dessa, pelas redes sociais, nos comentários você ouve dizer: você é um herege, um filho do diabo. Tu és Satanás em carne, porque prega heresia, prega mentira, engano. Eu estou na igreja há 40 anos, aceitei Jesus, eu era bebê. Olha, e você vem para cá me dizer que o que você está pregando aí através desses versículos, eu tenho sido enganado toda a minha vida pelo meu pastor é meu pai na fé, rapaz. A minha vida mudou depois que eu ouvi a palavra do meu pastor, que hoje eu congrego com ele. Eles não aceitam. Eles dizem que você é que é o herege, que você que está em graça, que prega uma palavra que traz libertação da mente. Cura, transformação na mente. Uma palavra que tira você de um laço de lodo, de um calabouço cheio de leões, tentando te tragar a todo tempo. Uma palavra que transforma a mente do homem. E quando a mente é transformada, toda a sua vida, ela é transformada. E quando pregamos uma palavra dessa, ele diz que você é que é o falso cristão, que você é que é o falso profeta, que é você que traz falsos ensinamentos. Onde é que você está congregando mesmo, Giovanni? Eu digo, eu congrego no ministério Graça e Verdade. E aonde é? É lá em São Cristóvão. Longe assim? Não, é ali, rapaz. E lá é ensinado o quê? O quê? Que? Lá nós pregamos a graça, aprendemos sobre o Evangelho da Graça de Deus. Evangelho da Graça de Deus é. Lá nós não pregamos a lei, não aplicamos algo que a Bíblia até diga, mas que não é aplicável à vida. Então foi aquela conversa e disse: rapaz, mas é mesmo, velho? Você ficou quanto tempo lá no ministério lá? Eu digo, fiquei quase 19 anos. E era o que lá? Aí digo, meu amado. Meu amado, o que importa é que eu estou em Cristo. O que importa é que eu creio no Evangelho.
Eu creio no sacrifício de Cristo por minha vida. Não importa onde eu congrego ou que deixe de congregar. O que importa é o que eu vivo, o meu padrão de vida cristão e não religioso. Isso não chega a ponto nenhum, a gente não vai chegar a lugar nenhum com isso. Porque ele queria saber os detalhes, porque eu saí do ministério tal, com 19 anos, e lá eu era isso, eu era aquilo outro, não importa. O que importa é o que eu sou hoje. Hoje eu tenho a minha mente transformada, mudada pelo Evangelho da Graça, e isso é o que importa. Mas eles não aceitam. Existem até alguns irmãos em Cristo que não têm culpa porque foram ensinados como eu e você. Eu e você fomos enganados através do falso ensinamento, de um mau ensinamento, trazido por homens que se dizem ser de Deus, mas que na verdade eles defendem o salário deles, é a posição que ele está, que traz lucro em cima da porcentagem do que se é arrecadado. Você sabe o que é uma congregação de 1.000 pessoas, cada um dando ali, eu vou botar por baixo R$100, e depois somar tudo e tirar 25% e dar a você, você vai gostar ou não? Claro! E aí você não vai largar esse doce nunca. E eles são, né? E eles são crianças bem maldosas. Porque diz que a criança é inocente, né? Na sua faixa etária ali de idade, a criança é inocente. Mas eles são maldosos desde quando nasceram. Essa que é a verdade. Então eles não aceitam, irmãos. Mas graças a Deus, era o que eu ia dizer aqui no início e não disse, mas vou dizer agora. A gente agradece, irmão, por tudo em nossas vidas. Agradecemos porque compramos um carro mais novo, pela casa que reformamos ou pela casa que temos. Agradecemos pelo salário, pelos amigos, pela família, por tudo nós agradecemos. Mas às vezes, eu e você que estamos em graça, esquecemos de agradecer a Deus pela graça dele em nossas vidas. Não estou aqui generalizando, mas eu creio que existem pessoas que não conseguem ou ajoelhar, ou sentar, ou até deitado, dizer, Deus, obrigado pela tua graça na minha vida. Porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me tirou das arapucas armadas por homens que se dizem ser de Deus. Homens com nome de pastores, mentirosos e enganadores, não se fartam pelo que tem, e todo dia tem que tirar mais e mais e mais, não quer saber se você tem algo para comer em casa, e eu sou testemunha disso, não porque passei, mas porque eu vivi, eu vi, eu acompanhei aonde eu congregava, pessoas que tinham necessidade de muitas das coisas, e não eram acolhidos, porque tinha que ir para a secretaria, depois descer não sei para onde, depois ir não sei para onde, e você rodava o mundo para achar auxílio deles, e você não achava, voltava vazio e com seu sofrimento. Mas hoje não. Hoje, através do ensinamento da graça de Deus, nós alcançamos a libertação, a salvação na nossa mente. E hoje eu e você entendemos que não devemos, como foi dito aqui pela irmã Gloriene, que não devemos confiar em homem nenhum, mas sim em Deus, que ao todo tempo está conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos curando, abrindo portas,
quando elas se fecham. Eu tenho orgulho e alegria de dizer que a graça de Deus, ela me basta. Porque fui ensinado a não seguir a Cristo como verdadeiramente eu deveria seguir. Então, seguir a Cristo é saber que o verdadeiro evangelho está entre nós, ou seja, entre Romanos e Hebreus, nas epístolas de Paulo. Porque não adianta você tentar aplicar o evangelho da graça de Deus lendo e explicando a antiga aliança. O verdadeiro evangelho, para ser ensinado e aplicado na vida dos nossos irmãos que hoje vivem e que desejam viver a graça de Deus, está ali entre Romanos e Hebreus. Ali você vai tirar as maravilhas que a graça de Deus tem feito na sua vida e explicar de maneira clara, objetiva. Porque quando você vai para a antiga aliança, ali você tenta até explicar que aquilo era para aquele tempo, que era para aquele povo, e muitos deles não aceitam. A irmã disse que o irmão me disse que estava esperando morrer, ir para o céu e andar na rua de ouro e de cristal. Aí eu atendendo ele, eu lembrei, brinquei. Ele disse, eu não te encontrei aqui no comércio ontem e tal dia. Eu digo, eu fui arrebatado. O quê? Fui arrebatado. Fui para o céu, andei num cavalo branco, aquele de fogo, e procurei a rua de ouro lá e não achei. Conversei com Deus e pedi retorno. Estou aqui hoje. Ele, irmão, eu digo, foi ontem isso. Não vou citar o nome aqui, que senão estreita, né? Eu fui arrebatado, irmão. Passei 2 dias no céu. Deus me deu um cavalo branco de fogo. Eu andei, procurei a rua de ouro e não achei. A irmã disse que ia para o céu e ia andar lá na rua de ouro, rua de cristal de ouro, sei lá. Aí eu digo, que rua, irmã? Irmã, acorda, a irmã lá. A irmã sabe quem é, lá, a irmã Groen sabe quem é. Que rua, irmã? Para com isso. Então, ela se apoia naquilo que está lá na velha aliança. Mas seguir a Cristo é saber que é o evangelho, irmão, está entre nós. Entendeu? O evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo e que hoje eu e você lemos e entendemos. Que a graça de Deus é o verdadeiro evangelho que nós seguimos. Romanos 1:1 vai dizer isso. Olha lá, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para a religião? Não. Para seguir a homem? Não. Separado para quê? Para o evangelho de Deus, porque Paulo foi separado para isso, para pregar o evangelho da graça de Deus, aonde no seu tempo muitos não aceitaram. E hoje não é diferente. Então, seguir a Cristo é isso, irmão, é viver o verdadeiro evangelho que nos foi proporcionado. Através do apóstolo Paulo e de suas cartas ali, nós conseguimos entender o que é a graça de Deus. Então, irmão, por esse motivo é que nós que vivemos a graça de Deus, não devemos seguir igreja, seguir pastores, seguir a homens, mas seguir a Cristo. Leia comigo Atos 5:29. Leia comigo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a quem? Olha lá, foi dito aqui. O que importa é obedecer o evangelho da graça de Deus, e não a homens. Mas eu e você obedecíamos aos homens, porque éramos ensinados de maneira errada. Fomos enganados toda a nossa vida, até que a graça chegasse sobre nós.
Então Pedro e os outros apóstolos disseram o quê? Nós devemos acreditar ou obedecer a Deus e não aos homens. Então, meu irmão, você que está em graça ou você que ainda não conhece a graça de Deus, se volte para ela. E você vai ver que tudo na sua vida vai mudar. Será diferente. Eu tenho uma pessoa minha que vive angustiada. Não vou citar nome, não é bom. Então, vive angustiada a todo tempo. Por quê? Porque viveu os preceitos da religião. Obedeceu sempre a homem. E hoje não tem uma vida social. Hoje não tem uma vida alegre. Não se sente uma pessoa bonita. E às vezes até não saudável. Porque não acredita, às vezes não acredita na medicina. Acha que Jesus vai curar de tudo. E que ela não precisa de médico A ou médico B. Mas isso, às vezes, foi um péssimo ensinamento em que ela ensinou de homens chamados de pastores. Homens chamados de homem de Deus. E que traz sobre sua mente ensinamentos errôneos. Então, em Atos 5:29, Pedro, ele responde, ele diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A religião, irmãos, é uma produção humana. A religião não foi criada por Cristo. Ela é uma produção humana. E essa palavra ela vem do quê? Do latim, que diz, religião significa religare. É aonde a religião tenta religar o homem a Deus. Por meio de quê? Dos seus preceitos. Por meio de quê? De dogmas, de méritos próprios, de códigos de conduta, em que eles aplicam sobre sua vida. Trazem aquela disciplina ascética, é aquela que ensina a você, não coma isso, não beba aquilo, não vista isso, não vá para tal lugar. Faz com que você não viva como um ser humano normal que você é. Ensina você a não desfrutar das maravilhas em que Deus deixou nesta terra para você aproveitar, gozar na sua vida. Enquanto que eles estão lá desfrutando. Lembro uma certa feita, eu e minha esposa andando ali pela ilha de Barra do Gil. Encontramos lá um pastor que se dizia ser pregador itinerante, profeta. Fulano é demais. Encontramos ele de short e de camiseta. E a mulher de maiô foi biquíni, não sei que diabo foi que ela estava vestida. E eu disse, Gloriane, olha quem está ali. Olha quem está ali. Ela avistou, uau, é ele. Vamos lá, a gente se aproximou, eu gritei de longe, pastor, dai-nos uma palavra. Quando o homem olhou que viu a gente, semblante caiu. Por quê? Porque eles ensinam dentro de um espaço de 4 paredes, chamado de igreja, que você não deve ir para a praia, que você não deve vestir uma bermuda, que você não deve vestir um maiô, que você não deve isso, que você não deve aquilo, enquanto que eles fazem. Aplica sobre você a disciplina ascética. Ó, irmã, a senhora não pode cuidar do cabelo não, viu? Aí a irmã anda parecendo uma bruxa. Com aquele cocó cá em cima assim, o cabelo duro, branco e preto misturado, a irmã nova, parece uma velha. A irmã foi para a academia. A irmã foi para a academia se exercitar, né, irmã? Porque a academia hoje é um remédio para a nossa saúde. Aí a irmã foi para a academia com a calça leg,
de tênis e uma saia até o joelho, não conseguia fazer os aparelhos, os exercícios. Ô irmã, porque eles ensinam. Ele não ensina a senhora a se comportar como uma serva de Deus, mas eles ensinam a você a ser uma velha, a se vestir como uma velha, ou como velho. Homens que quando tiram a calça, as pernas parecem o papel higiênico de branco. Tem que tomar um sol, varão, aí, é saúde para a pele. Não, que o pastor falou lá que não pode. Disciplina ascética. Não coma isso. Não beba aquilo, não toque nisso, porque senão você vai para o inferno. Mas eles tocam, né? Champanhe, vinho lá na estante da casa, viajam para os melhores lugares. Sabe por quê? Porque tira seu dinheiro, pega seu dinheiro do dízimo e aplica na própria vida deles. E quando você precisa de um gás, tem que ir para o secretário. Aí o secretário manda você para A, para B, para C, até você desistir. Aconteceu com você? Porque comigo nunca aconteceu, não, graças a Deus. Mas eu conheço pessoas que viveu isso. Então a religião, ela é uma produção humana. A religião, ela tenta religar o homem com Deus através dos seus falsos ensinamentos. E aonde o Evangelho diz que a união do homem com Deus, ela é espiritual, não é carnal, porque Deus não trata com carne. E essa união espiritual, ela veio desde antes da fundação do mundo. Não precisa de homens para que você tenha uma união com Deus perfeita. Não precisa seguir preceitos e dogmas e méritos próprios para você ter Deus em sua vida. Ele já habita aí, meu irmão. Ele já faz morada aí na sua vida. Portanto, a religião é qualquer coisa que tenta ou que propõe uma ligação deles próprios com Deus. Ou seja, eles tentam ligar o homem a Deus através dos seus próprios méritos. E isso é um falso ensinamento. Glória a Deus. Seguir a Cristo é completamente diferente do que a religião ensina. Seguir a Cristo é transcender ou superar a religião com seus dogmas e seus falsos ensinamentos. João capítulo 19, verso 30, diz que depois da consumação do sacrifício de Jesus, nada mais pode nos ligar a Deus, a não ser o próprio Cristo. Leia lá. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está pronto. Essa palavra aqui, meu irmão, te liga a Deus eternamente. Está consumado. Está tudo consumado. Esta palavra, grave bem, te une a Cristo eternamente. Então, transcender, superar a religião, é isso aí, ó. É crer que depois da consumação, nada mais tem o poder de nos unir a Cristo, porque já somos unidos a Ele, espiritualmente falando. Está lá. Portanto, não há qualquer outra forma, irmão. Não há outra forma, qualquer outra forma de religação ou tentar unir o homem a Deus. Por quê? Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso quem diz é lá, ó, 1 Timóteo 2,5. Olha lá. Olha lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O pastor João, ou o apóstolo, como você quiser chamar, é através do seu pastor, ou do seu apóstolo, ou do que você quiser acreditar,
que leva a você ter uma união com Deus, porque eles é que é o mediador entre Deus e você. Vê se é assim que está escrito. Olha lá. Porque há um só Deus. E aqui a gente abre um parênteses, né? Há um só. Olha lá, só tem um Deus. Mas tem muitos aí que se dizem ser Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E mais ninguém. Então, portanto, não há qualquer outra coisa que você possa fazer para que você venha ter essa união com Cristo. Porque essa união já foi feita, meu irmão. Já foi feita. Romanos 8:1 não está aqui. Não está aqui. Romanos 8:1 não está aí. Não coloquei aí. Romanos 8:1 diz que não há condenação na vida daqueles que seguem a Cristo, ou que estão unidos a Cristo. E não é a religião que vai mudar isso. Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão unidos a Cristo, que estão em Cristo. Mas muitos acreditam que a religião tem o poder para fazer isso, através dos seus ensinamentos, é aplicado dentro dos seus alçapões, que eles chamam de igreja. Então, para seguir a Cristo, é preciso transcender a religião. O que faz você superar ela. Transcender a superação, a religião. Foi o que aconteceu comigo e contigo, que por aqui pela gravação está, por aqueles que aqui estão presentes. Superaram a religião, que viveram muitos anos, que foram prisioneiros e escravos por muitos e muitos anos. E hoje alcançamos a libertação pelo Evangelho da graça de Deus. Então, para seguir a esse Cristo, é preciso o quê? Transcender. É preciso deixar de lado a religião e seguir o Evangelho de Cristo com as suas verdades aplicadas em nossas vidas. Gálatas 4, do verso 4:7, vai dizer assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus em todas as situações nos tornamos. Pelo amor e misericórdia de Cristo em nossas vidas, por fazermos, conhecermos essa graça maravilhosa. Nos trouxe essa certeza aí, ó irmãos, que já não somos mais servos, mas filhos. Porque antes, para você se tornar filho de Deus, precisava-se de quê? De sacrifícios. Enquanto você não vivesse os sacrifícios aplicados pela religião, você não se tornaria filho de Deus. Você teria que se batizar nas águas. Você teria que manter uma vida de salvação até que você viesse perecer, morrer. Porque se você tivesse uma vida errada, melhor dizendo, e Jesus voltasse, você não alcançava essa salvação. Só que lá, em Gálatas 4:7, vai dizer que assim que já não és mais servo de homens, servos de falsos ensinamentos, mas hoje nos tornamos o quê? Filho. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus. E uma das coisas maravilhosas em que Deus nos deu foi a certeza que já somos salvos em Cristo Jesus. João 8, verso 36. Vou correr um pouquinho por causa do horário. João 8, 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se houve uma libertação na nossa mente, por meio do Evangelho de Cristo, não há mais o que nos condene. Nada mais poderá vir e dizer: olha, para você ser salvo, para você se tornar filho de Deus, é preciso fazer isso, aquilo e aquilo outro.
Não, o Evangelho nos dá a certeza. Se Cristo nos libertou através do seu Evangelho, agora, hoje, verdadeiramente nós somos livres. Eternamente livres. Verdade que não devemos usar essa liberdade para viver de qualquer maneira, mas temos essa certeza que já alcançamos essa liberdade. Então Cristo, com um único sacrifício, nos libertou. Por isso, verdadeiramente somos livres. Cristo não precisou de mais de 1, 2, 3, como eu e você fazíamos lá na religião, para nos tornar filhos. Não, Ele só fez um, e foi o único que te tornou filho e livre de tudo. Glória a Deus. Então a religião é como trevas na vida das pessoas, onde com uma mente atrofiada, nos leva ao quê? A sofrer, nos leva ao quê? A entender que o Evangelho não tem eficácia sobre nossas vidas, que o Evangelho, ele não tem nenhum poder sobre nossas vidas. Por quê? Porque a religião é como um câncer, que ele vai crescendo aos poucos e destrói toda a sua vida com o mais perfeito tratamento em que você venha fazer. Mas a graça de Deus, ela chegou na sua vida como remédio para matar, para arrancar esse câncer chamado religião na sua vida. O Evangelho da graça de Deus chegou para isso, irmãos. Não veio para te enganar como antes você era enganado, mas veio para trazer a clareza, à sua mente, para que você tivesse uma renovação de intelecto na mente. E hoje é o que você, que aqui está presente, pela gravação, alcançou por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, João 8,12 vai dizer, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E foi essa luz em que eu e você alcançamos. Foi essa luz aí, irmão, Eles ensinou que para você alcançar a luz que é Cristo, você teria que aceitá-lo. E não bastava aceitar a Jesus. Você tinha que se batizar nas águas, se tornar membro fiel, dizimista da casa de papai, para que você viesse alcançar essa luz. Mas aqui disse que Jesus outra vez disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E hoje, para seguir a Cristo, não precisa aceitá-lo. O que você precisa fazer é conhecer o Evangelho da graça. E você vai entender que você sempre seguiu a Cristo, que você sempre teve Cristo na sua vida, que você nunca precisou de sacrifícios para viver em Cristo, ou para ter Cristo, porque Ele sempre permaneceu na sua vida. A questão é que você nunca aprendeu isso, e você veio a descobrir através do Evangelho, dessa graça maravilhosa em que nós vivemos hoje. Então seguir a igreja, pastores e homens, não lhe traz a verdade, nem crescimento nenhum na sua vida. Porque a igreja de Cristo, ela está alicerçada em Cristo, e não no homem. E não em um espaço chamado igreja. E não em sacrifícios em que você sempre fez e que hoje faz, e que eles são em vão, para que você venha estar em Cristo, para que você venha ter certeza de que você é salvo, transformado em sua vida. Então, João 12:8 diz que Ele é a luz. Falou, pois Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Efésios 4,15. Olha lá. Antes seguindo a verdade em amor. Antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, que é Cristo. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então Cristo é o cabeça da igreja. E seguir a ele não é seguir a igreja, como eles chamam aí. Não é seguir pastores ou apóstolos. Mas seguir a Cristo é ter certeza de que ele é o cabeça da igreja. 1 Pedro 5,7. Leia. 1 Pedro, deixa eu ver se está certo. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o que é que eu e você devemos fazer? Lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Porém a religião não cuida de você como nunca cuidou. Na verdade o que a religião faz é tomar seu dinheiro, porque o foco deles é esse. Tem outro, dona Vera? A não ser o seu dinheiro, que eles estão de olho, o meu dinheiro não tem. Não tem outro foco não, irmão. Ele promete a você ser diácono, presbítero, dá até salário a você. Mas depois ele toma, querido. Porque o foco desses homens, o foco da religião, é o seu dinheiro, é o dinheiro. Porque é isso que faz com que eles venham ter prosperidade. Eles não estão nem aí para aquilo que eles chamam de salvação em Cristo. Aquele evangelismo que você fazia, lembra? Que você tinha que sair para poder alcançar as vidas lá fora. Aquilo ali, ó, desculpa a expressão aqui, viu? Que eu vou pronunciar aqui. É por baratino. É a linguagem do baiano, né? Puro baratino, é mentira pura. Aquilo ali é para manter você em atividade constante. Para você se achar o bambambam. Aí tinha uns que até brigavam para ser líder, né? De evangelismo. É o evangelista e o vice-evangelista. É, tinha briga para ser. O cara se achava o homem de Deus. Quando ele pegava 15, 20 homens que saía evangelizando pelas vielas do bairro que você morava, falando que Jesus ia voltar. E que o amor de Jesus era grande, que ia tirar ele da droga. Olha, mentiroso, o irmão falou aqui. Era assim ou não era? Era. E é. A irmã Gloriane disse que é. É? Então é tudo mentira, irmão, é tudo baratino. É tudo conversa para boi dormir. Aí a minha esposa tinha um tio, ele é falecido, irmão João. Aí eu posso citar o nome, porque ele já está falecido, né? Ele não vai me processar mesmo. Morto não fala, ô glória! Não fala. Irmão João saía para evangelizar com o irmão João, irmão Elcio. Irmão Cunha. Aí irmão João saía, rapaz, com quase 40 centímetros de folheto. Olha, dessa grossura de folheto. Aí o meu sogro dizia assim: eita homem de fé. Rapaz, mas era folheto e ele conseguia dar tudo. E na minha visão, na sua, na dele, e de muitos hoje é que o quê? Que aquele folheto vai mudar a vida da pessoa. Que vai transformar a vida da pessoa. Que a pessoa, através daquele folheto, vai aceitar Jesus. E quem vai deixar as drogas, a cachaça. Oh, xaramanai. Terra de decantos névia.
Oh, glória! Primeira Pedro 5:7 diz que não devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, irmão. Lança sobre ele a sua vida. Deixa dessa bobagem de sair dando folheto por aí. Não vai mudar nada. O que vai mudar é você tentar explicar ou aplicar a graça de Deus na vida dessas pessoas, para que eles entendam que não precisa de nada disso para ter a vida transformada. Basta crer. Esse é o remédio. É só você crer, meu irmão. Creia! Somente. Creia em Cristo. Na sua graça, no seu amor, no seu cuidado por você, meu irmão. Creia somente nisso. E nada mais vai importar. Lance sobre ele as suas ansiedades, o seu problema. Lance sobre ele a sua vida, meu irmão. Porque a verdadeira paz está em Cristo, e não em homens, e não em ministérios, e não em cargos, mas em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E se você é a igreja de Cristo, Cristo está em você, lhe direcionando, lhe dando vida, força e perseverança. Para permanecer nele, acreditar nele, somente nele. A graça de Deus é o maior presente que nos é dado e nos ensina a fugir de homens mentirosos, enganadores. O remédio se chama graça, meu irmão. Graça sobre graça na sua vida. Apocalipse 18:4 vai dizer, Apocalipse 18:4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai fora, meu irmão, sai dela, e vem para Cristo. Vem para a graça, porque lá na religião, você não é ensinado a seguir a Cristo, você é ensinado a seguir ao homem. O Evangelho, o programa que é a graça, envolve todos os aspectos da nossa vida. Por isso que Paulo incentiva os cristãos a continuarem na graça de Deus e continuarem prosseguindo em Cristo. Atos 13:43. Olha lá. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem no pastor, permanecessem no apóstolo, ou permanecessem na igreja em que os homens constroem e que ali coloca na placa tal sigla e faz com que você siga. Mas eles permaneceram ensinando a permanecer em quê? Na graça de Deus, porque é ela que traz libertação. É ela que traz para a sua vida tudo aquilo que você precisa. 2 Pedro 3,18 diz, antes cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim
agora como no dia da eternidade. Amém. Então toda a honra e glória pertencem a quem? A Cristo Jesus. Permaneça nele, meu irmão. Somente nele. E terás a vida transformado eternamente. Nós estaremos encerrando com esse versículo aqui, ó. Atos 20 e 24. Aqui nós estamos encerrando Atos 20 e 24. Pensei que já era ele. Pensei que já era ele. Então vamos lá. Atos 20 e 24 diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da igreja do pastor João. Não, do evangelho da graça de Deus. Então, toda a sua vida, em que você viver em graça, o único testemunho que você dará é do evangelho da graça de Deus, que te libertou e te salvou na sua mente. Graça e paz. Muito obrigado por sua atenção. Olha, e rompa com a religião. E venha para Cristo, meu irmão. Para vir para Cristo não precisa aceitá-lo. Não precisa fazer sacrifício. Foi dito aqui, não precisa de nenhum sacrifício. Inclusive aceitá-lo. Não precisa. O que você precisa fazer é crer. E se creres, verás a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. A religião